Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite você que nos acompanha pela internet ou vai acompanhar daqui a pouco em outro horário. Nós vamos dar início ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer a nossa oração, invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que nós acolhamos a sua sabedoria em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, retomando o que nós estamos vendo, nós já estamos na primeira parte, que é a profissão de fé. Ontem nós vimos o parágrafo 26 da primeira sessão, eu creio, nós cremos. Nós estamos no capítulo 1, o homem é capaz de Deus, o homem é capaz de Deus. Aí vimos a primeira parte, o desejo de Deus, e vamos começar hoje a segunda parte, as vias de acesso ao conhecimento de Deus, no parágrafo 31. Lembrando que o parágrafo são esses números na margem lateral direita e lateral esquerda, onde é o número do parágrafo, tá bom? Não esqueçamos disso. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Quer dizer que existem os caminhos para nós acessarmos Deus. Quando a gente vai a uma cidade grande que tenha metrô, digamos assim, como São Paulo, vamos citar São Paulo, né? As pessoas sabem que lá no centro tem a Catedral da Sé, e abaixo da Catedral da Sé tem uma estação muito importante, né? A estação Sé, onde as linhas norte, sul, leste e oeste passam por baixo para ligar do centro para os bairros e dos bairros para o centro. Também, digamos assim, o centro é Deus na nossa vida, e há os caminhos que Ele traçou para nós chegarmos até Ele. Então é como que o Senhor nos ajudando para que nós melhor cheguemos a Ele, conheçamos Ele. E às vezes possa ser que existam pessoas que estejam em outros caminhos e não vão ter acesso a Deus nesses outros caminhos, porque os caminhos são esses. Então vamos lá. Parágrafo 31. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Claro, nós vamos procurando Deus, nós estamos no caminho de Deus, nós vamos sentindo, e puxa vida, eu fui criado à imagem de Deus, eu fui chamado por Deus a conhecê-lo, a amá-lo, e também eu estou procurando esse Deus. Então eu vou descobrindo. Claro que agora nós já temos, pela descoberta da igreja, as vias para nós chegarmos lá. Mas o homem vai descobrindo também esses caminhos. Chamamos-las também de provas da existência de Deus. São provas que Deus existe. Esses caminhos são as chamadas provas da existência de Deus. Nesses caminhos a gente sabe que Deus existe. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, como por exemplo, vai lá, química, física, né? Tem que fazer aquela experiência para... Não nesse sentido, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes. Argumento que converge para Deus e que convence que realmente Deus existe. Que Deus, o homem, pode chegar a conhecer a Deus. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Quando nós olhamos
para a terra, para a estrela, para os planetas, para o céu, para a natureza, para o ser humano, o homem se pergunta: de onde veio tudo isso? Quem criou tudo isso? Porque nós, por exemplo, de onde a gente veio? Só lá do espermatozoide mesmo? E antes do espermatozoide? Onde que estava tudo isso, né? O mundo, primeira coisa. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, a origem do universo vem de Deus, originou de Deus, saiu de Deus, Deus que criou. O fim do universo é Deus, volta-se tudo para o universo. E aí nós vamos chegar daqui a pouco no homem, que também diz isso: nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. E quando o ser humano vai vivendo a sua vida nesse sentido, olha, eu vim de Deus, eu estou voltando. E como é que eu estou voltando? Eu estou me convertendo, eu estou sendo a pessoa melhor, eu persevero, eu rezo, eu faço o que Jesus pediu, então eu estou voltando para Ele. E eu tenho que tomar essa consciência, né? São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. E Santo Agostinho afirma: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, etc, etc. Interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Quem fez essas belezas todas, senão o verdadeiro belo que não muda, é sempre belo? Deus, só pode ter sido Deus. Só pode, não foi Deus quem fez. Foi Deus quem criou tudo isso. Então, o mundo, agora o homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Vamos por parte. Com sua abertura à verdade e à beleza, o homem se abre à verdade, porque o homem vai buscando a verdade. A verdade na ciência, a verdade no relacionamento, a verdade no trabalho, a verdade nos estudos, a verdade na amizade, a verdade na igreja. O homem, ele tem essa abertura. Ainda mais quando ele gosta da verdade. Ele vai realmente querendo viver, testemunhar, procurar e encontrar a verdade. E o homem também gosta da beleza. Nós gostamos da beleza, não só no sentido de beleza de se arrumar, mas do que é belo. O homem gosta da beleza. Então ele vai abrindo-se a essa beleza. Então também com o senso do bem moral. Quer dizer, o homem sabe que fazendo bem, vivendo moralmente, não vivendo erradamente, imoralmente, fora da moral, contra a moral, os bons costumes, as boas maneiras, mas vivendo realmente os bons costumes e as boas maneiras, ele tem essa abertura para isso, porque ele não quer viver de qualquer jeito, ele não quer viver fedido, ele não quer viver desempregado, ele não quer viver passando fome, ele não quer viver fora de casa, ele não quer viver injustamente, e nem que a injustiça aconteça, ele não quer ver as pessoas maltratando os outros. O homem tem essa abertura para isso. Com a abertura de sua liberdade e a voz de sua consciência, o homem não gosta, não foi feito para ficar preso em uma jaula, em uma prisão. Não foi para isso que ele fez. Então ele vai em busca da liberdade.
para se libertar do desemprego, para se libertar da doença, aí vem a ciência, para se libertar das coisas erradas, das drogas, aí ele vive corretamente, e a sua consciência também, que vai melhorando, vai se ajustando, né? Ele vai dizendo, olha, eu pensava assim quando era criança, mas agora eu estou adulto, o meu modo de pensar já é diferente, aquilo que eu pensava como criança, que era sem conhecimento, agora a minha consciência já me leva a algo melhor, mais profundo, né, de clareza de muitas coisas. Com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, porque nós queremos sempre mais, não é assim? A gente trabalha, a gente, se possível, vai melhorando de emprego, para ganhar mais, a gente vai querendo isso, aí não sabe até onde vai parar, no sentido assim, vai sempre subindo. A gente não sabe, não, César, deixa, a do meio, porque senão fica difícil para quem está com o pequenininho aí, né? Oi? E então, o homem, ele aspira ao infinito, a gente quer que o nosso time chegue, ganhe a final do campeonato e passe. Você não quer que o Corinthians, estou falando do nosso time porque eu olhei para o Renato, que nós, não só de nós todos queremos, vocês também, mas vocês não vão conseguir porque vocês estão fora da Libertadores. Possa ser que no Brasileiro, ó, vá lá, vamos lá, não, mas não vai chegar lá, não, tá bom. E a gente quer o quê? Que os nossos filhos vão longe, vão para a faculdade e faça depois e ganhe e melhore, sempre crescendo. O homem que deseja isso. E o homem não quer ir, foi para a lua e já quer ir para outro local e não sei, mas o homem tem esse desejo, né? Só não pode querer ser Deus, que aí já era. O homem se interroga então diante de tudo isso sobre a existência de Deus. Onde está Deus? Que eu não vejo. Cadê Ele? Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Então, se o homem vai procurando sobre a existência de Deus, o homem tem uma alma espiritual, ou seja, a alma dele já está voltada para esse Deus. A alma dele já deseja Deus. Porque se ele já está procurando Deus, a alma dele já está a caminho de Deus. Porque se o homem não procurasse Deus, a alma dele não era espiritual. Ele viveria, digamos, melhor dizendo, só para a terra. Só para cá. Não procuraria Deus, não procuraria rezar, não procuraria conhecer Deus, nem pela ciência e nem pelos ensinamentos dos outros. Como semente de eternidade, que leva dentro de si, irredutível à só matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Porque aí o homem vai pensar, minha alma, de onde ela veio? Porque ela não é matéria, ela é espírito. Em mim habita o Espírito, que eu falo, que eu ouço, que eu caminho, que eu estou vivo, eu tenho vida. E de onde veio este Espírito? Né? O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. O que é isso? Nós não saímos de nós mesmos e o mundo não saiu dele mesmo. Nós viemos de algo, de alguém, e o mundo também veio de alguém. Isso é o sentido, né? O mundo não existe por si só, e eu e você não existimos por nós mesmos. Alguém fez nós existir. Alguém nos colocou aqui. Alguém colocou esse mundo aqui, desse jeito: terra, sol, lua, Marte, Plutão e assim vai. Assim, por essas diversas vias, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Então Deus é a causa primeira, ou seja, o que primeiro causou a nossa existência, a existência do mundo, foi Deus. Sim, nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, mas não foi do nosso pai e da nossa mãe. Porque o nosso pai veio de quem? Do avô. Aí a gente vai pegando. De onde que veio lá o primeiro?
De onde que saiu? De Deus. Então nós, como diz aqui a palavra, o texto, ele diz assim: por essas vias o homem pode chegar ao conhecimento da existência de Deus, de uma realidade. Deus é uma realidade e é uma causa primeira. Ele quem primeiro causou isso, essa existência, o existir, o mundo, o existir nós. E Ele, Deus, é o fim último. Ou seja, quando tudo acabar, como diz a palavra, o Senhor virá e quando Ele vier, o mundo vai se acabar, vai perder. E quando tudo isso vai ser para onde? Quando nós acabarmos, nós vamos para onde? O meu fim último é qual? A minha última existência, que o meu último momento. Depois disso eu vou para onde? Então o meu início e o meu fim, vim e volto para Deus. Se nós cremos, nós vamos melhorando cada vez mais. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar na intimidade com Deus, Deus quis revelar-se ao homem. Então, o homem, ele por si só, ele não chega até Deus. Nós chegamos até Deus porque Deus veio a nós. É por isso que nós não alcançamos Deus. Nós não temos essa condição, essa capacidade, essa força de ir até Deus. E nós conhecemos Deus, nós vamos ao encontro dEle, aproximamos dEle, porque foi Ele quem veio até nós. Se fez carne. Por isso que a gente então consegue ter uma intimidade com Deus. Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. E além dele se revelar a nós, ele deu a nós a graça de a gente poder, como diz aqui, acolher essa revelação. Por meio de quê? Da fé. Eu creio. Quando eu creio é verdadeiro, eu acolho Deus. Quando eu não creio, eu não acolho a revelação. Para mim, Jesus é um profeta. Jesus é um homem como todos. Nada desse negócio de ser Deus encarnado. Porque a fé, para mim, é bobeira. Para muitos é assim. A fé é coisa de gente que não tem o que fazer. Gente que, se tivesse que melhorar na vida, não teria fé. Seria diferente, seria ateu, digamos assim. Para muitos é assim. E aqui o catecismo está dizendo para nós, segundo a nossa fé, que quando nós temos fé, nós acolhemos esse Deus que se revela, a revelação de Deus. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. O nosso pensamento, a nossa razão, o nosso ser, raciocinar, ele não é contrário à fé, ou seja, a fé vai ajudar a razão e a razão vai ajudar a fé. A razão vai ajudar a fé para nós não termos uma fé imatura, muito simplória, mas uma fé que realmente ela não é aquela fé que tudo é verdade, tudo é milagre, tudo é não sei o quê. Quando a gente tem uma fé madura, utilizada junto com a razão, nós não vamos atrás de qualquer coisa que diz, olha Deus, como Jesus diz em outra passagem, do Evangelho. Tomem cuidado, que vai ver gente, vai dizer, olha, ele está vindo, ele está aqui, não, ele está ali, é tudo mentira, ele fala. Não é desse jeito não, e tem gente que acredita e vai, não é assim? Não caminha perseverando direitinho, olha, será que isso daqui é mesmo de Deus? Então o homem precisa juntar a razão e a fé, para que não só a razão ele viva, só de razão, porque aí ele não busca Deus, mas que juntando com a fé, ele vai ter uma razão, um trabalho raciocínio, que leva a Deus, e que vem de Deus também. E ele vai ter uma fé madura, que não vai acreditar em qualquer coisa, porque a razão dele não vai ajudar, ou melhor, não vai aceitar, mas vai trabalhar para melhorar. Dentro dessa parte aqui das vias,
Alguma pergunta? Você de casa, meu irmão, minha irmã, fale alto que eu não estou ouvindo. Parágrafo 36. O conhecimento de Deus segundo a igreja. Agora, segundo a igreja, como é que nós conhecemos Deus? Segundo a igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Então, todo ser humano que utilize a sua razão diante do que tudo foi criado, pode, tem, deve conhecer a Deus por isso. Então, se alguém diz, olha, eu não acreditava em Deus do jeito que vocês acreditam indo rezar, mas eu acredito em Deus pela lua, pelo sol, pela estrela, pela existência da terra. Esse homem sabe da existência de Deus. Então é isso que está dizendo aqui. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. Por que que o homem não poderia acolher a revelação de Deus? Porque o Senhor se fez carne. E antes dele se fazer carne, ele conversava com os profetas e falava dele para os profetas. E falava para os profetas falarem o que ele pedia, até chegar na revelação última e plena, total, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o homem precisa muito dessa luz natural da razão humana. A luz natural é aquela luz que não está assim ofuscada por um monte de coisa que foi colocada aqui. É a razão natural, ou seja, naturalmente, sem eu ter precisado estudar, planejar, ter feito faculdade, naturalmente, eu utilizei a razão e fui chegando ao conhecimento de Deus. Agora tem gente que vai, além da razão natural, vai da razão trabalhada, científica, não sei mais o que, e aí se empenha tanto e não junta fé e razão, aí acaba distanciando e dizendo que Deus não existe, né? Então o homem tem esta capacidade por ele ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Por si só, somente ele, com o conhecimento dele, pensando do jeito dele, raciocinando do jeito dele, ele diz aqui, enfrenta muitas dificuldades. Então não é todo mundo que pela a luz da sua razão natural, ou seja, sem ter ido estudar, sem ter tido um aprofundamento dentro da igreja, digamos assim, alguém que, digamos, morou lá no campo, nunca teve estudo, morou lá, não teve nada de faculdade, não tinha negócio de igreja porque é muito longe, por ali ele tem um conhecimento de Deus, mas diz a igreja, mas só que ele enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, também pela luz da razão, só pela luz da razão. Pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas. De fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. Ou seja, se eu só tenho conhecimento da minha razão natural, eu não procurei pela ciência, eu não fui a procurar pelos estudos, por um aprofundamento teológico, eu tenho muitas dificuldades, vou encontrar dificuldades,
Porque por mais que eu vá pela lei natural da razão, eu não tenho o conhecimento pleno, todo, completo. Então eu preciso, além da razão natural, também da razão científica, da razão do processo que vai me ajudar a completar, a aprofundar o que aqui naturalmente está, sem eu ter ido estudar. Todo mundo está entendendo o que o padre está falando? O que é a razão natural? Nós nascemos, tá. Aí eu fui criado e o que eu aprendi foi aquilo. Eu não fui para a faculdade, eu não fui para a igreja, eu não fiz teologia, eu não fiz uma catequese onde eu tive o conhecimento. Eu só tenho aquilo na minha cabeça. Só por aquilo eu vou procurar conhecer Deus. Tem como eu chegar? Tem, mas eu vou ter dificuldades. Eu vou encontrar dificuldades. Porque vai ter coisas que eu não vou saber como que é, se desse jeito, daquele jeito, e assim vai. E eu preciso, o ser humano precisa de, além da razão natural, de algo que vai ajudar a fortalecer, melhorar essa razão natural. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Porque o ser humano, ele, por mais que ele tenha razão natural, mas aí vem a vida que o pecado original vai trabalhando, a desobediência, aí ele vai começar a desobedecer a Deus, aí ele não vai querer buscar pela razão natural Deus. Mas se ele entra na igreja, ele faz catequese ou um aprofundamento, e se possível um estudo das coisas, aí ele vai melhorando. Ele vai fortalecendo a razão natural dele. E aí ele vai não deixando ser dominado pelos sentidos, de deixar o pecado dominar ele, mas é ele que domina. Como em uma das saudações do São Miguel, no Rosário de São Miguel tem, que a gente pede a graça de nós dominarmos os nossos sentidos, né? E assim, e as más paixões. De onde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Geralmente é exatamente isso, né? Os homens, em determinadas questões, eles facilmente procuram dizer: ô gente, isso daqui não é verdadeiro, isso aqui é mentira, isso aqui é falso, tá? Não acreditem. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. É isso que precisa, ó, meus irmãos meus. Nós temos a necessidade de sermos iluminados pela revelação de Deus. Deus se revela e essa revelação ilumina nós. Aí nós vamos aprofundar nessa revelação, e quanto mais a gente se aprofunda nessa revelação, mais nós nos aproximamos de Deus. Nem todos deixam-se ser iluminados pela revelação de Deus. Deus se revelou, Deus veio, Deus quis, mostrou o seu amor, como Ele é, como a gente chega próximo dEle. E muito ser humano, nem aí, não quer essa iluminação. Vou voltar. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então, quanto mais nós nos aproximamos da revelação, e essa revelação desse Deus para conosco vai nos iluminando, tanto mais nós vamos sendo santos, nós vamos sendo melhores, nós vamos nos convertendo, nós não vamos vivendo um erro bobinho na vida. Por quê? Porque a gente está se aproximando e aceitando essa luz. Eu aceito, Senhor, essa luz Tua na minha vida. Eu acolho essa revelação e eu vou procurar aprofundar-me mais, mas não é para duvidar da Tua existência não, Deus. Não é para ficar contra a Tua existência, não, é para melhor eu viver desse mundo, sendo luz para os outros, sendo um canal que ajude os outros a também experimentarem esta graça, a também viverem dentro dessa luz, a também conhecerem desse jeito, com clareza, que o pecado não é bom, que as coisas do erro não faz bem, que a vida mundana não é a melhor vida para se viver, mas a vida de voltar-se para Ti, né?
O conhecimento de Deus segundo a igreja, tudo bem? Alguma pergunta, Maria? Ah, pensei que tinha feito, só tirou o óculos. Como falar de Deus? Parágrafo 39. Como? Como é que a gente fala de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Isso daqui a igreja tomou como realmente propriedade sua, dada pelo seu Criador a ela, de ela falar a todos os homens e com todos os homens sobre Deus, sobre a existência de Deus. Então a igreja, ela aceitou realmente o que o seu Criador disse para ela: façam discípulos, ensine, batize, ajude a ser luz. Quer dizer, a igreja tomou essa consciência, falar a todos os homens. E a igreja fala a nós hoje. Mas tem muito ser humano que a igreja ainda não falou, ainda não chegou, ainda não alcançou a conversar com essas pessoas. Esta convicção está na base de um diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Então quer dizer que ainda tem muito a igreja a fazer para falar de Deus a quem é ateu, a quem é não crente, não crê, mas não é ateu, aceita a existência de um Deus, mas não sabe, diz assim, aceita, mas não acredita, digamos assim. Porque o povo diz que Deus existe, tudo bem, a falar com as ciências, a dialogar com a filosofia e com as outras religiões. E nós somos cristãos, fazemos parte da religião cristianismo, mas aí tem a religião budista, tem a religião islâmica, tem a religião, qual outra? Outras religiões aí. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Claro, se eu conheço de Deus isso daqui, quando eu vou falar sobre Deus para o outro, vai ser isso daqui. Então, quanto mais a gente conhece Deus, menos a gente sabe sobre Deus, viu? No sentido assim que a gente não vai saber quase nada porque Ele é infinito. Mas só que para nós, o conhecimento de Deus, cada vez mais sendo aprofundado, vai ser muita coisa. Só que em relação ao próprio Deus não é nada. Porque a nossa capacidade de conhecer Deus é uma capacidade de gente finita. Porque nós nascemos e vamos um dia morrer. Deus não nasceu e vai morrer. Deus sempre existiu. Ele é. E não teve isso. Então Ele está infinitamente além de nós. E quanto mais eu vou conhecendo Deus, para mim, isso é muita coisa. Mas em relação a Deus não é nada. Porque tem muito mais para eu conhecer que eu não vou ter essa capacidade. Eu sou humano, não cabe Deus em mim, digamos assim. Eu caibo nele, mas ele em mim não. Não tem como. No microfone. Cadê o microfone? Por causa do pessoal de casa. Cadê o micro? Onde você jogou, Júlio César? Ah, tá. Assim, porque se a gente também for profundamente conhecer Deus no humano, é que nem diz aí, eu acho que a gente se distancia, aquela pessoa que vai no profundo ali, fazer teologia profundamente, mas assim, vamos dizer assim, na sua capacidade dele ser conhecedor, Pela razão, somente. com a razão. É muito mais difícil conhecer Deus nessa pessoa do que naquele simples, que não teve estudo nenhum, que não teve faculdade nenhuma, mas na simplicidade dele, ele tem um Deus muito, muito maior, né? Então, assim, que nem diz assim, parece assim, aquelas pessoas que não se aprofundam no estudo, conhecem menos Deus
do que aquelas pessoas que menos se aprofundam no estudo. Mas tem muitos que vão profundamente no estudo e esquece da luz, que é a essência. Exatamente. E aí quer ser maior. É aí que está o erro, porque eu fui estudar só à luz da razão e eu abandonei a fé. Eu parei de rezar, eu parei de acreditar nas coisas simples que já existiam, como as coisas do povo, né? Que tem muitas coisas da igreja que foi o povo simples, sem estudo, que deixou e permaneceu para nós. Enquanto que muitos estudaram e acabaram dizendo, não, isso daqui não é válido, porque nós estudamos na teologia, esse conhecimento não é desse jeito, não sei mais o que, e acaba esfriando até a fé das pessoas simples, né? Então, o que não é bom é estudar todo o conhecimento de Deus só pela luz da razão, sem a fé. Tem que ser os dois juntos, né? Fé e razão. Quer dizer, eu vou estudar, mas rezando, nesse sentido, né? Não rezar, ou não estudar só aos olhos da razão, né? Quando eu vou só pelos olhos da razão, eu vou ser um cientista longe de Deus. Agora, quando eu vou me aprofundando na razão com a fé, eu vou ser um cientista próximo de Deus, digamos assim. Ó o microfone, traz aqui. É que o pessoal de casa. Então, exatamente, o César perguntou o que eu estava ali querendo fazer na minha também. cabeça, porque o senhor disse que a pessoa que usa só a razão natural, o dom natural, ela tem mais dificuldade. Então eu me pus lá no lugar da minha avó, que não teve estudo, mas que era uma pessoa de fé e que levava Deus para outras pessoas, porque foi com ela que eu aprendi, né? Então, será que não? Então, Deus usou o dom natural dela para fazer com que ela preparasse criança para a primeira comunhão, preparasse casais para o casamento, né? Porque era muito mais limitado. Né? Então, justamente, o Júlio fez a pergunta que eu estava ali, né? Porque antigamente a gente não tinha essa... Não tinha estudo, profundo. Então, Deus usa, como Ele usou os profetas, Sim. Conversou com os profetas através da Sara Sardente, Exatamente. Né? E tinham coisas na época que não existiam, as ciências não eram tão profundas. Isso. Então eles foram naquilo. Então quando a gente tem só pela razão natural, a gente tem um limite. Não é que é errado, não entendamos assim difícil. Que é errado, essa pessoa não chega, ela chega. Só que ela tem limites, no sentido assim, se ela tivesse mais aprofundamento, ela facilitaria para ela transmitir Deus para os outros. Não que a pessoa simples, que não teve estudo, ela não consegue, ela consegue. Mas digamos assim, a pessoa bem simples, que não estudou, aí ao mesmo tempo ela fosse fazer teologia, e do jeito da fé dela, o coração aberto para Deus, ela não seria melhor utilizada lá, no sentido assim, angaria mais pessoas, porque nem todo mundo gosta de conversar com os simples, né? As pessoas mais estudadas não gostam, que essa pessoa fala besteira, ela está atrasada, eu estou lá na frente, gente que é arrogante, não é? Que é arrogante, que ele sabe, ele conhece. O que mais, Ana Rosa? Não, era isso mesmo, porque engraçado que bateu, né? Eu estava com vontade de perguntar, mas achei que ia falar bobagem. Não passa vontade, não. Mas então, é assim, porque eu acho que também nem os padres naquela época eram preparados. Né, exatamente. Isso, né? Então foi na experiência mesmo ali de sempre viver a religião, né? E conseguir transmitir, né, para o outro. Então quer dizer que se a gente se esforçar, né, a gente tem muito mais chance hoje, né, para poder passar. É o que o senhor falou no começo do estudo. Quando o senhor falou que depois que a gente estudasse o catecismo da igreja, a gente não poderia debater, Isso, porque nós vamos... Né? Essa frase aqui que diz aqui, que eu não vou achar agora ali atrás, que está dizendo assim, agora eu perdi a frase. Que o homem... Como é que é, meu Deus do céu? Cobertura? A senhora falou uma palavra que me fez lembrar a frase aqui, e agora eu esqueci da palavra que a senhora falou e da frase que eu queria falar. Mas quando o senhor falou de quem ama a lua, ama o, né?
a natureza, é a criação, né? Então, eu acho que os antigos, as pessoas mais antigas que não tinham se apegavam nisso, Sim. né? Porque para mim, o mar, eu não consigo entender o mar, porque eu acho tanta... É muita água, como é que fica aquela água então, ali? para mim, ali, Deus, não tem outra mão que não for Deus. Então, eu acho que talvez isso, o amor à criação é que fez essas pessoas mais antigas a irem pelo dom natural. Sim, sim. Então, está respondido. Exatamente. Não é que é errado e que essas pessoas não conhecem Deus, conhecem. Só que quando a gente é mais aprofundado, fé e razão, não pensemos só o estudo pelo estudo em si, mas é o estudo aprofundado do conhecimento de Deus pela fé, com a fé, é mais fácil depois a gente clarear para os outros, para transmitir para os com mais segurança. Porque, digamos assim, as pessoas bem simples mesmo, aí está falando de Deus, aí quando chega uma pessoa entendida, que tem gente que diz que é entendida e na verdade não é, ou então chega um protestante lá, todo falador, não sei mais o que, não acaba calando aquela pessoa bem simples. Ela tem até vontade de falar, mas ela se sente tão pequena. E se ela tem uma coragem de Deus, uma fé em Deus profunda e um conhecimento profundo de Deus, quando a pessoa falar, falando, não, calma aí, agora deixa eu falar, que eu vou te dizer como que é Deus mesmo, como que é a igreja mesmo, como que é a Eucaristia, como que é Nossa Senhora mesmo, como que é a família mesmo, e ali o argumento até é para converter o outro para Deus, é nesse sentido, tá? Não é no sentido assim, que a minha avó, coitadinha, então, coitadinha, não, ela era mulher profunda. Olha, Jesus ia, qual que foi a escola de Jesus? Foi a igreja, nas sinagogas, nos sábados que ele tinha. Tanto é que com 12 anos, todo mundo foi para rezar na Páscoa, e ele ficou onde? Foi embora, terminou e ficou lá no templo, né? Sede de conhecimento de Deus, né? Que ele teve. Esse ponto final agora ajudou a completar o que vocês dava a entender, que parecia que eu estava dizendo assim, gente, a minha vozinha lá, quer dizer então a coitadinha já era? Quer dizer que o que ela transmitiu para mim, eu estou aqui, não valeu? Claro que valeu. É porque ficou mais fechado assim, porque senão ia ficar na nossa cabeça, parece assim, então aqueles que não têm o conhecimento da palavra mais profundo, está distante do amor de Deus. Não é de distante. É melhor para, achei a frase, lá no parágrafo 31. Chamamos essas vias como prova da existência de Deus, para melhor provar para os outros a existência de Deus. Não provar no sentido científico, né? Que Deus existe mesmo. 40, né? Parágrafo 40. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Porque Deus criou. Então, é a partir desta criação que nós vamos falar de Deus. Nós não vamos falar a partir de algo que não é criado, que não foi criado. Quem não tem como falar de Deus de algo que não foi criado, né? Tem que ser a partir das criaturas, do que já existe. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, sua bondade, sua beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Quando a gente... Por exemplo, eu amo, nesse período agora, e está voltando de novo, os ipê. Gente, é maravilhoso, lindo demais, o amarelo, com aquele preto do galho da árvore, para mim transmite. Quando chega o branco, aí fica o preto, nossa, é lindo demais. O rosa também, mas o amarelo e o branco, eu fico encantado, Eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe falava assim, quando a gente ia ver as flores, quando ela chegou lá em Marília, eu me lembro até o padre Cristiano Borro, que ele é de Adamantina, depois ele entrou no seminário da Diocese de Bauru, e hoje ele está lá em Boston, morando lá, já faz uns 10 anos por aí. E conversando com ele,
Eu estava em aula, ela foi visitar nós e saiu com ele. Aí ele que chegou para mim, eu falei, o padre não, é de Carlos, eu achei uma coisa tão interessante da tua mãe, né? Ela viu as flores assim, aí falou assim, olha como Deus é lindo, né? Olha só, gente, isso daqui é coisa de Deus. Agora imagine Deus mesmo, é isso daqui, ó, né? É exatamente isso daqui, pela beleza, pela verdade, pela bondade, das perfeições que a gente vê nas criaturas, a gente vê Deus, a gente conhece Deus. Isso reflete a perfeição infinita de Deus. Quer dizer, Deus é tão infinitamente perfeito, e a gente vê a perfeição, uma parte da perfeição dele, numa pessoa muito bonita, num céu muito bonito, numa planta, numa árvore muito bonita, num mar que a gente vê aquelas, ai, dá até vontade de ir para o mar, aquelas águas transparentes, limpas, nesse calor, Dona Rosa, que delícia, hein? Puxa vida. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem por semelhança contemplar o seu autor. Então o que faz eu contemplar Deus, que nem a minha mãe. Olha aqui como Deus é lindo, Ele existe, né? Ela contempla. Imagine nós indo assim para uma plantação de trigo, uma plantação de soja, que é bonito demais a gente ver aquilo, né? É maravilhoso. Com a plantação, a natureza, vai numa cachoeira, ai, estou só com vontade de tomar banho, eu acho, né? Deus transcende toda a criatura. Isso ninguém nunca esqueça, viu? Deus está além de nós, viu? Nós chegamos em Deus, mas Ele está muito além de nós. Ele transcende. Por isso, é preciso incessantemente nós purificarmos nossa linguagem daquilo que possui de limitado, que é exatamente isso daqui que a gente estava querendo falar a respeito da vozinha, das pessoas bem simples. É exatamente isso. Nós precisamos incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui limitado. Então, eu conheço pouquinho sobre Deus, não tão aprofundado. Eu preciso, na minha linguagem, purificar para ela melhorar cada vez mais, para ir além daquilo que eu conheço, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Porque se nós ficamos só com a nossa parte limitada e falamos que Deus é assim, nós estamos diminuindo Deus, né? Que exemplo que a gente pode utilizar agora? Que exemplo? Porque nós não devemos esquecer esses pontos aqui, ó. Deus é inefável, incompreensível, invisível, inatingível. Inatingível que nós não podemos chegar até Ele. Ele que vem até nós. Invisível porque não se vê Deus, Ele que se fez visível, né? Incompreensível porque não é que a gente não compreende Deus, é que nós não vamos compreender. Ele nos conhece todo, antes de nós existirmos, né? Então, é isso daí. E dependendo do meu conhecimento, eu vou jogar isso por terra. Eu vou falar para as pessoas e o jeito de eu falar, elas vão achar que Deus é visível, vão achar que Deus é atingível, vão achar que Deus se compreende, mas só que Ele não se compreende inteiro, porque nós estamos abaixo dele, Ele está além de nós. É nesse sentido. Quer dizer, nós conhecemos Deus? Conhecemos, mas nós conhecemos Deus por inteiro? Não. Só se nós tivermos a graça de chegarmos no céu, aí que a gente vai conhecer Deus por inteiro. Só. Na terra, não. Não tem como. Nesse mundo, não. Nossas palavras humanas permanecem sempre abaixo do mistério de Deus. A quem é abaixo do mistério de Deus? Assim, falando de Deus,
A nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente... me veio agora na cabeça, já eu volto aqui. Por exemplo, quando nós estamos, eu preciso muito que todos compreendam isso para nós nos corrigirmos, porque é um erro teológico. Nós estamos aqui adorando Jesus na Eucaristia. No conhecimento de Deus, Jesus é o Filho. Então nós nunca devemos nos voltar para Jesus como, ai, nosso Pai. Não, Ele é nosso irmão. Ele é nosso Senhor, Ele não é nosso Pai. Mas, Padre, o Pai, o Filho e o Espírito não são um só Deus. Mas aqui nós estamos diante da pessoa de Jesus. Então a pessoa de Jesus é o Filho, é nosso irmão, é nosso Senhor. E eu também não posso voltar-me para a Eucaristia como estivesse falando com o Espírito Santo, não estou falando com Jesus. Então, o conhecimento limitado faz com que eu mude o que é Deus em si, tá? Então, essa é uma parte que veio agora assim, e acontece muito. Então, a gente precisa corrigir as pessoas, não arrogantemente, mas devemos corrigir. Jesus não é o Pai, Jesus não é o Espírito, Ele é o Filho, a pessoa, tá? Mas Ele é Deus? É. Mas Ele é outro Deus? Não, é o mesmo Deus, só que na pessoa do Filho, né? E com a Eucaristia nós temos que tratá-lo como Filho, Senhor nosso, mas Ele não é o Pai e nem é o Espírito, né? Então, para não confundir. Aí, se a gente tem um conhecimento limitado, a nossa linguagem então é limitada. Tanto faz para aquela pessoa que tem o conhecimento limitado chamar Jesus de Pai, Jesus de Espírito, mas só que está errada a linguagem, que eu vou fazendo as pessoas confundirem, né? Ou então voltar-se para a imagem, que já é uma coisa assim, e chamar aquela imagem de ela sendo a Nossa Senhora. Não representa, ela representa, ela não é. Ela representa a figura de Maria, ela é a figura, né? Mas não é a Nossa Senhora, é a imagem dela, que nós sabemos que está no nosso meio, mas não é aquela imagem que é Maria, ela representa a Nossa Senhora, né? Então essas linguagens, no conhecimento limitado do povo simples, não tem na cabeça do povo. Para o povo simples, ali é mesmo Nossa Senhora, aqui mesmo é o Pai, aqui é o Espírito, né? E assim vai. Voltando. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana. Claro, nós falamos do nosso jeito humano, mas a nossa linguagem, atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Mesmo que a gente não consiga, assim, falar na simplicidade do jeito que é Deus, mas o nosso jeito humano, a gente acaba ajudando as pessoas a conhecerem Deus. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Por mais que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há ainda entre nós uma certa dessemelhança. E essa dessemelhança vem por meio do pecado. Pecamos, já desassemelhamos a Deus, né? E que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Então, que nós vamos parar, né? Porque já passou da hora. Aí amanhã a gente vê esse resumo e já entra no capítulo 2. Tudo bem aqui dessa como falar de Deus? Esse como falar é no sentido da linguagem que a gente vai utilizar. Quanto mais limitados nós somos no conhecimento de Deus, mais a nossa linguagem será limitada. Quanto mais profundo nós somos no conhecimento de Deus, mais a nossa linguagem será profunda, tá? Tudo bem? Tudo entendido? Amém. Então rezemos uma Ave Maria, agradecendo a intercessão de nossa mãe, nossa querida, que está no nosso meio e sempre com o seu manto sagrado nos cobrindo e intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São Miguel Arcanjo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite a todos e até amanhã, sexta-feira, dia 27 de agosto. Deus abençoe. Ô padre, só colocando aqui uma coisa assim, que o senhor falou que é interessante. Eu fiquei em dúvida, eu tinha 9 anos, eu nunca esqueço isso. Eu fiquei em dúvida até os meus 32 anos. Eu fazia catequese e a catequista perguntou na nossa turma de catequese o que Jesus Cristo era nosso. Eu fui o único que coloquei que era nosso irmão. E era uma prova, e eu errei eu errei essa pergunta que, na verdade, eu até não me conformava de ter errado. A catequista falou que estava errado. Jesus Cristo era nosso Pai. Cara, e aquilo me perturbou, assim, por longo tempo. Aí, até na minha formação de ministro, o padre Fernando chegou nesse mesmo assunto. Aí eu falei, cara, hoje é o dia de eu tirar. Hoje eu vou perguntar. Aí eu Você perguntei, perguntou. aí ele falou assim, não, Jesus Cristo é o nosso irmão. Pai é Deus, irmão é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, né, que faz nos entender tudo isso. E assim, toda essa turma minha, e todas essas catequistas que qual eu passei, hoje são evangélicas, e a maioria é evangélico e não continua, né, da minha turma, poucos que... Então, isso ficou na minha cabeça, assim. Eu falei assim, tem muitos catequistas que às vezes não são preparados, né, ensina errado, aí depois eu não sei se... Pô, eu acho que eu falei tanto errado que eu vou procurar a Deus em outro lugar, outra igreja. E aí acaba virando isso. Então, o senhor falando isso aí, sim, veio muito forte. Eu fui descobrir, assim, fiquei dos 9 anos até os 32, com aquilo... Com essa interrogação na cabeça. E até hoje, quando fala assim, vem essa... Essa imagem de lá, né? Então, assim, até os catequistas é bom, assim, que nem o senhor hoje é diferente, mas tem muitos padres que nem nós mesmos lá. Nós éramos esquecidos, nós éramos uma capela que só tinha missa uma vez por mês e era só a missa e tchau. O padre não se preocupava em dar uma formação, tudo assim, a gente tinha que pegar os exemplos da natureza de Deus e ir colocando. E é isso que o senhor acabou de nos ensinar. E vem esse conhecimento limitado, é isso daí, né? Se ela se aprofundasse, ela não deixaria os outros vivendo erradamente, nem aprendendo erradamente, né? Incomoda, exatamente. Amém. Deus abençoe, viu, gente?